Me parece, esse título é um pouco pretensioso, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês com essa discussão, né, é mudar uma forma de pensar, né? Ou pelo menos incutir uma forma de pensar. Como eu não os conheço ainda, a gente ainda vai bater muito papo, a gente vai conversar bastante, né, sobre a farmacologia voltada para a prática odontológica, né? Uma coisa que eu já adianto para vocês é que é impossível você saber tudo que precisa, tudo que é necessário para você ter um amplo conhecimento de farmacologia, né? Eu vou mostrar para vocês uns slides daqui a pouco, mas teoricamente a quantidade de informações que estão sendo disponibilizadas atualmente é tão grande que é humanamente impossível você conseguir ler tudo, você entender tudo. Então, o que me basta é gerar uma forma de pensar a farmacologia, não só ela, mas as áreas do conhecimento como um todo, para que isso facilite a busca por um certo conhecimento alinhado à nossa realidade, tá? Às vezes a nossa realidade não necessariamente condiz com uma realidade ideal, né? Nem sempre você dispõe das melhores práticas, dos melhores medicamentos, das melhores formas terapêuticas para um tratamento na circunstância onde a gente está prescrito, tá? Então, eu vou colocar algumas ideias aqui para vocês, vou colocar algumas linhas de raciocínio, isso com base também em tudo aquilo que eu estudei ao longo do mestrado, ao longo do doutorado, algumas formas de pensar, né, que eu acho que pode ser útil, e isso vai incutir para a gente lá na frente, quando a gente estiver falando especificamente da farmacologia, que não vai ser hoje, né, falar especificamente de farmacologia, isso vai ser ao longo do nosso curso, tá? Então eu começo com uma perguntinha, tá? Por que eu começo com essa pergunta dessa maneira, nessa característica? Primeiro de tudo, né, a gente tem que ter o seguinte, nós somos criados e nós somos treinados muitas vezes dentro do sistema educacional que a gente tem a reproduzir informações que nos são passadas e não necessariamente questionar. Então nós temos um modelo prévio, né, de informação e com base dentro desse modelo, dentro dessa premissa, a gente tenta criar uma resposta, tá? Aí eu tenho uma dualidade aí. São duas perguntas, né? A primeira pergunta é se você já matou alguém e a segunda é se você está mentindo. E aí tem sim e não e só pode usar uma única vez cada resposta. Se a gente for pensar das premissas que a gente está acostumado a ver, né, automaticamente a gente posiciona o sim e o não, né, para tentar responder essas duas perguntas, só que não importa da maneira que você os posicione. Dentro dessa premissa, você é um assassino réu confesso. Não importa a maneira como você posiciona esse sim e esse não aí, de acordo com uma premissa previamente existente, onde você obrigatoriamente tem que colocar o sim para uma resposta e o não para outra. Tá? E se eu fizer isso aqui, por exemplo, né? Eu simplesmente tirei o sim de jogada, né? E coloquei o não de uma forma onde ele vislumbre as duas circunstâncias, né? Quando eu coloco isso, você poderia usar o sim e o não, né? Que você estaria livre de ser um assassino. Porque se você usasse sim, você estaria mentindo, então você não matou ninguém. O que eu quero dizer com isso? Uma pegadinha relativamente simples é o seguinte. Quando você tem um modelo e uma forma e uma linha de raciocínio, nem sempre essa linha de raciocínio te permite expandir o horizonte para uma determinada resposta, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Um exemplo tosco, mas serve. Um paciente que tem alergia à amoxicilina. Se a gente só sabe que existe apenas amoxicilina nesse mundo, né, daria para tentar pensar numa outra alternativa terapêutica para esse paciente, para uma infecção, por exemplo? Se a gente só conhece a amoxicilina, você fica totalmente preso a uma circunstância, né, e não tem para onde correr. E isso é comum, né? Na graduação, quando eu estava, né, no curso de farmácia, nós nos baseávamos muito na premissa do professor, né? E assumia essa premissa como verdade, essa linha de reflexão como verdade, e tentava derivar
dentro desta linha de pensamento, tá? Só que às vezes a linha de pensamento ela pode estar um pouco defasada, ela pode não conter todas as possibilidades, né? Tem uma série na Netflix que chama Suits, eu não sei como é que fala direito, que é uma série de advogados, né? É bem interessante que um dos advogados, né, ferradões lá, ele fala, se alguém aponta uma arma na sua cabeça e fala que você tem só 2 opções, você dá um jeito de criar mais opções, né? É meio loucura isso aí, mas é possível, né? Você tentar remodelar algumas coisas para expandir o leque e expandir as opções que você tem para responder uma certa pergunta. E isso é bem verdade, né? Que se você for olhar esse gráfico aqui, eu fiz essa pesquisa ontem, lá no PubMed, e analisar o termo, né? Eu peguei um termo só, termo farmacologia, e jogar lá no PubMed, atualmente estão disponíveis, isso para todo o escopo da farmacologia, né? 271.631 resultados. Esses números de resultados equivalem a artigos científicos publicados que envolvem, de alguma maneira, a farmacologia. E você percebe que, nessa quantidade absurda de informações, você contém, no meio delas, algumas formas de pensamento para a resolução de uma certa questão, porém, outras formas de pensamento para resolver a mesma questão. Então é um leque grandioso, para a gente não ficar preso, não ficar estagnado num tópico onde a gente pode devanear muitas coisas, ter grandes variações. E é necessária uma quantidade imensa de estudo, é necessária uma dedicação, e a primeira coisa fundamental é não fixar um pensamento, tal coisa não é possível de ser feita. Será que não é possível? Tal coisa, se a gente fizer, vai dar totalmente errado. Será que de fato vai dar errado? Né? O que eu estou propondo é a reflexão. E com base na reflexão, a gente chega nessa outra perguntinha. Coisa simples também. Qual que é a melhor maneira de se resolver um problema? Né? É você criar as perguntas para aquele problema ou você pegar esse problema e responder o que ele te incute? É uma coisa curiosa, porque também no decurso da graduação, nós não somos treinados amplamente a criar questionamentos. É uma coisa curiosa. Houve um período que eu dei aula, né, no doutorado para a turma de nutrição e fisioterapia. Né? Eu estava fazendo a disciplina de estágio docente, né? Meu orientador não queria dar aula, ele me largou lá para dar aula para o pessoal. Né? E sempre fui uma mãezona, assim, né? Para ajudar o pessoal a ter nota e tal. E aí eu fiz uma prova, não estava tão difícil, estava relativamente simples, né? Mas isso foi uma dica da minha queridíssima esposa, que inclusive está assistindo aqui, né? Uma conversa com ela já há muito tempo atrás, ela falou assim, eu quando resolvi a prova, né, tinha às vezes coisas que eu não sabia, eu pegava o verso da prova e começava a escrever sobre coisas que eu tinha de fato estudado. Falei, professora, não caiu isso, mas eu vou falar sobre esse tema que eu estudei, tal. Eu achei aquilo genial e eu decidi fazer uma questão da seguinte maneira. Eu falei, olha, se você julga que a prova não tem o conteúdo que você estudou adequadamente, estudou muito, né? Formule uma questão e responda a questão que você formulou. Aí eu coloquei alguns critérios, né? Que a questão tem que ser muito bem formulada, que a resposta tem que ser muito bem delineada. Maravilha. Eu achei que, né, por você mesmo fazer a pergunta, por você mesmo responder a pergunta que você faz, eu imaginei que o pessoal ia arrasar. E foi uma surpresa inacreditável, né? Por ser uma questão bônus, né, que colocaria lá para o pessoal conseguir nota, eu imaginei, né, que o pessoal ia arrasar, mas foi uma loucura, assim, cara. Muita gente errou a própria questão e respondeu de um jeito muito mal feito, né? Então, foi ali que eu percebi que, de fato, dentro desse contexto, a gente tem uma dificuldade enorme de fazer perguntas, né? Mas veja, ainda voltando, para resolver um problema, pergunta, resposta, qual que é a melhor coisa? Sempre as duas. Porque veja bem, se você não sabe o que você está perguntando, você não sabe aquilo que você está analisando direito, né, fica muito difícil você dar uma resposta característica, uma resposta contundente para um certo tema. Né? E você percebe que a farmacologia, dentro do contexto, ela é o último segmento onde você vai estar analisando. Para você, por exemplo, trabalhar, vamos
pegar uma situação diária, né? O paciente vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma remoção de um dente, né? Vai fazer a remoção de um siso, né? E o paciente está tomando, por exemplo, clopidogrel, né? É um medicamento, um antiagregante plaquetário, né? Inibidor dos receptores purinérgicos, mas ele chega lá, ele fala para você que ele está tomando aquele medicamento. Aí a primeira coisa que você tem que se pensar, né? Que medicamento que é esse? Ah, tá, ele age lá inibindo lá a agregação plaquetária. Poxa, pode ter sangramento. Mas será que eu devo tirar esse medicamento desse paciente? Será que eu devo impedir, por exemplo, um sangramento fazendo a retirada desse medicamento 3 dias antes, 4, 5 que seja, né? Então você vê que você primeiro descobre com uma pergunta aquilo que você precisa saber. Depois você vai ter que voltar para outra pergunta para ir construindo a linha de raciocínio para você chegar, né, numa certa ideia, num certo contexto, se de fato ou não vai valer a pena, né, retirar ou não aquele medicamento daquele indivíduo, tá? Já adiantando para vocês, no âmbito geral, né, não se tira antiagregantes plaquetários em pacientes quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, porque o risco de sangramento com esses medicamentos ele é muito baixo, tá? Eles são mais profiláticos para impedir a formação de trombos do que efetivamente causar um sangramento expressivo. Para certos anticoagulantes, aí a gente tem que analisar uma outra circunstância. Mas é o conjunto. Então, a gente tem que criar esse hábito de se perguntar, de responder e perguntar de novo, né? Nem sempre você dispõe de tempo para fazer isso. Certas circunstâncias você tem que agir imediatamente. Você tem que tomar uma decisão naquele tempo, né? O paciente está começando a ter um sangramento muito expressivo ali, você tem que tomar uma decisão. Então você tem que ter um certo conjunto de ferramentas de bolso para poder tomar uma atitude mais imediata. Mas também existem circunstâncias onde você tem tempo para pensar, né? Planejar uma cirurgia de um paciente, tal, ver os medicamentos que ele toma, quais os exames que você vai ter que pedir para ele. Então é um conjunto, tá? E aí nesse conjunto, né, a gente tem que lembrar sempre que nós, enquanto profissionais, também somos cientistas, né? Um cientista é um cara que dispõe da utilização do método científico, né? Ninguém vai realizar um procedimento, né? Por exemplo, vou usar o termo da extração também, que é a coisa que eu mais olhei, que eu mais analisei, então eu estou usando esse termo, né? Você, para realizar uma extração, né, de um molar semi-incluso, ou de um molar que está todo torto, né, enfim, está difícil de ser removido, né? Existem ferramentas e formas adequadas de você fazer isso. E essas ferramentas, por sua vez, né, elas foram feitas com base em profissionais que já descreveram isso anteriormente. Descreveram, viram uma forma, uma metodologia para poder fazer esse procedimento, e aí com base nisso você reproduz, né? E isso é a ideia do método científico, né? Que você tem uma hipótese. Se eu puxar mais para cá, se eu puxar mais para lá, se eu cortar aqui, se eu cortar ali. Dentro desse conjunto você vai criando hipóteses com base em conhecimentos anteriores, né? E aí você tem um resultado. Se esse resultado ele corrobora com a informação que você estava buscando, né, você reforça essa teoria, né? E aí, dentro desse aspecto da ciência, a gente tem que lembrar que a ciência em si, ela não é uma verdade absoluta, ela não traz verdades absolutas. A ciência, ela traz meias verdades, porque ela se baseia em metodologias. Então, se porventura surgir uma metodologia mais adequada, que explique melhor certos fenômenos, a gente abandona sem problema nenhum aquilo que a gente fazia anteriormente para assumir um novo modelo. Por isso que entra a ideia, logo lá naquele primeiro slide, da gente não se apegar necessariamente a grandes modelos. Eles são fundamentais para a gente ir criando uma rotina, criando uma ideia, mas é com base neles que nos permite também expandir os nossos horizontes. Tá certo? E aí, só para vocês terem uma noção, né, desse aspecto farmacológico, né, onde a gente tem uma prescrição de um tipo de medicamento, no caso aí são os antibióticos, tá? Esse slide ele faz parte também de um slide que está no curso, né, que a gente vai discutir sobre resistência bacteriana e tal, né? A necessidade e a importância da gente ter essa linha de raciocínio e ter esse aspecto de estudo da farmacologia em si, né? Que tem dois trabalhos, né? Um trabalho é de 2015 e o outro trabalho é de 2018. Então, a gente tem mais ou menos aí a concatenação dos dois para ter uma noção. Em relação a
erros de prescrição de antibióticos. Você tem um tipo de medicamento que o erro de prescrição pode causar problemas futuros? São, sem sombra de dúvida, os antibióticos, né? Até pouco tempo atrás, a prescrição dos antibióticos ela não receitava de receita. Então, qualquer pessoa que quisesse, por exemplo, tomar uma amoxicilina, um clavulanato associado à amoxicilina, podia ir numa farmácia tranquilamente, comprar e tchau e benção. De uns tempos para cá, né, a vigilância fez com que os antibióticos necessitassem da retenção de receita. Então, só profissionais habilitados podem fazer a prescrição e dentista é um deles. Tá? Porém, às vezes a gente começa a prescrever antibiótico de uma maneira descompensada, né? Com medo de infecção se alastrar, enfim. E nesse conjunto, né, em 2015, se você for pegar do contexto global, né, mais ou menos aí de 40% a 50% dos antibióticos eles são prescritos erroneamente. E o que é um antibiótico ser prescrito erroneamente? É principalmente um antibiótico que você prescreve sem a necessidade, né? No caso, por exemplo, de pacientes que vão fazer um procedimento cirúrgico, né? Também, novamente, uma extração, que seja. Tá? O paciente tem uma excelente higiene bucal. O paciente não tem nenhum histórico de infecções. O paciente ele cuida muito bem dos dentes e ele vai fazer uma extração dos sisos porque ele está machucando, está empurrando os dentes, né? Para esse paciente, se a gente for pensar, vale a pena você fazer um profilático antibiótico com ele? Se ele não tem histórico, tem uma excelente higiene bucal, né? A gente para e pensa nisso, ou a gente sempre entra com profilático. E depois que o paciente fez a cirurgia, ainda assim a gente pode tornar a pensar, poxa, será que o paciente pode ficar sem tomar antibiótico? Né? Se o paciente fez a extração do dente lá, passou 3, 4 dias, não teve febre, não teve nenhum tipo de problema, será que vale a pena você dar antibiótico para ele? Tá? Então por isso que são um conjunto das perguntas, né? Então isso enquadra como erro de prescrição. E também é a mesma coisa você tentar, né? Você tá ali com uma infecção super simples e você entra com uma quinolona, né? A mesma coisa você dá um tiro de bazuca numa formiga, né? Você vai entrar com uma quinolona por uma infecção que você consegue matar muito bem com uma amoxicilina, né? Ou você, por exemplo, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, né? O paciente está com uma pericoronarite, né? Onde você tem ali a gengiva, né, passando por cima, né, do dente do terceiro molar. Deixa até tentando ensinar coisa de dentista para dentista, é uma coisa linda, né? Absurdo isso aí. Mas enfim, no caso da pericoronarite, é muito comum você ter infecções por bactérias anaeróbias, né? E existe uma forma característica de você tratar infecções de bactérias anaeróbias, que são antibióticos que atuem, né, com mais intensidade em bactérias anaeróbias. O metronidazol, por exemplo, é um deles, né? Eu vou usar esse exemplo daqui a pouquinho, né? E, por exemplo, você tem uma circunstância como essa. Poxa, devo usar amoxicilina? Pô, será que é melhor usar o metronidazol? Então, nesse conjunto a gente vai, né, colocando como erros de prescrição. E aí, nesse outro trabalho, que é de 2018, esse aqui, ó, ele fala que de 3 a 11% de todas as prescrições de antibióticos são feitos por dentistas. Fazendo uma continha, né, no mundo, né, os dentistas eles têm aí uma responsabilidade de aproximadamente 5% mais ou menos de prescrição errônea de antibióticos. Porque antibiótico a gente segue uma receitinha de bolo, normalmente, né? E dá certo? Bom, dá, né? Olha isso aqui, por exemplo, né? Coloquei ali uma circunstância, né? Infecção bacteriana anaeróbia, 2 pacientes, tá? Tanto em um quanto no outro, a gente teve um resultado satisfatório, seja com amoxicilina, seja com metronidazol. Não se apegue necessariamente ao certo e o errado ali, porque na verdade a gente tem que pensar também no seguinte, né? E aí vai entrar o contexto da farmacologia como um todo. O nosso organismo, ele é altamente robusto. O que quer dizer isso? Que até mesmo uma situação muito crítica, né, você consegue reverter sem medicamentos em algumas circunstâncias. Por conta que, né, não é só o medicamento que faz o serviço. O sistema imune faz um excelente serviço, né? Uma boa higiene bucal faz um excelente serviço. Tudo isso soma, tá? E nessa robustez, às vezes você está, por exemplo, sempre entrando com o mesmo antibiótico, né, para uma certa circunstância que não necessariamente é a mais correta, mas você está sempre observando um resultado positivo. Se você não tem as variáveis todas muito bem ordenadas, muito bem concatenadas, você vai acreditar que é um antibiótico que de fato está fazendo um excelente efeito. Mas se porventura aparecer uma variável que foge desse controle, né,
a influência do antibiótico nessa circunstância vai ser muito grande, né? E essa influência, por exemplo, ela vai acontecer principalmente em pacientes que são alérgicos, né? E como é que o paciente sabe que ele é alérgico, né? É uma coisa realmente complicada. Então você tem essa grande robustez, esse aspecto, né, bem concatenado aí, tá certo? E aí a gente chega no estudo da farmacologia, né? Para entender esse contexto todo, em que momento você vai aplicar a farmacologia? Bom, você vai aplicar a farmacologia, você vai saber em que momento colocar a farmacologia em ação, se você souber efetivamente todo o processo fisiológico que está envolvido naquele aspecto, toda a fisiopatologia daquela doença, né? Para daí você incutir a farmacologia. Você percebe que a farmacologia, ela é um conjunto de informações que vem tanto da fisiologia humana, da biologia celular, porque tem interação com o receptor, enfim, N coisas. E além disso, né, você tem que entender o que é o errado e o que é a doença para depois colocar o aspecto da farmacologia. Então não dá para você estudar farmacologia única e exclusivamente sem você ter a fisiologia nas mãos, sem você ter a biologia celular nas mãos e a fisiopatologia, a patologia como um todo. E mesmo você tendo esse conjunto aí nas suas mãos, né, as divisões da farmacologia em relação aos estudos que você vai encontrar, né, vão ter N resultados. Você vai ter a farmacologia voltada para os estudos in vitro, né, que são os estudos voltados para a descoberta de novas drogas ou tentar estudar mecanismos de certas drogas, né, depois passando para modelos animais e posteriormente para a clínica direta com o ser humano, né. E nesse conjunto aí, nesse triângulo aí, encontrar as informações informações adequadas para o seu paciente depende muito também de tudo aquilo que eu falei lá atrás, né? Das perguntas que você faz, das respostas que você encontra, dos modelos que você adota para poder entender esse conjunto, né? Vou dar um exemplo para vocês. Acho que todos aqui já devem ter ouvido falar, né, da talidomida, que foi um medicamento na década de 50, se não me falha a memória, tá? Mas é em torno disso, onde as mulheres grávidas utilizavam para enjoo, né? A talidomida é um excelente medicamento para diminuir quadros de náusea, de ânsia, né, em mulheres grávidas, sensacional. E nessa época já tinham estudos em modelos animais. Então eles fizeram estudos da talidomida em modelos animais e não observaram nada significativo. Quando entrou em seres humanos, as pessoas começaram a nascer com focomegalia, ou seja, o desenvolvimento dos membros superiores eles ficaram relativamente comprometidos, né? Então tem muita gente com anormalidades anatômicas, né, malformações, por conta de um medicamento que apresentou um resultado em modelos in vivo, mas depois teve um resultado completamente diferente em modelos humanos, né? Isso significa que a gente tem que abandonar esses modelos in vivo, in vitro? Não, de hipótese nenhuma. Eles fazem parte desse contexto para a gente poder aprender, né, e derivando para os modelos in vivo. Só que, se a gente procura um artigo, procura um trabalho e começa a ler esse trabalho e vê que ele é feito em modelos animais, e automaticamente a gente pega isso, né, um modelo farmacológico, e passa para o ser humano, a gente também pode estar cometendo equívocos, né? Então é um conjunto de coisas que a gente tem que estudar, é um conjunto de formas que você precisa analisar para ter a farmacologia em mão, né, para fazer um excelente trabalho para o seu paciente. Dá um certo medinho, dá um certo desânimo até você falar, nossa, é tanta coisa que a gente precisa estudar, tanta coisa que a gente precisa dedicar. De fato, precisa, né? Mas aí penso eu, por mais que a via ela seja dolorosa, ela não precisa necessariamente ser sofrida, né? A minha esposa tá aí, a gente pode até falar disso, né? Nós temos um filhinho pequenininho de 2 anos, né? E ele é um tornadinho. Por onde ele vai, ele arranca tudo, né? Então, é difícil cuidar dele. Ele, né? Ela fica 1000 vezes mais tempo do que eu, né? Só que não é uma coisa sofrida. É prazeroso estar com ele, de ver ele crescer, de ver, né, ele correr, abraçar a gente e tal, que é a mesma coisa com o conhecimento, né? Isso, a gente também tem um problema ao longo da vida de que o conhecimento ele tem que ser sofrível, e não é verdade. Às vezes o processo da construção do conhecimento é um processo sensacional. Você descobrir que você está aprendendo coisas novas, isso está te
te alimentando com informações, isso é fantástico. E com base nesses contextos todos, né, que a gente criou esse curso de farmacologia, que são divididos em 6 módulos. Esses módulos do curso de farmacologia, eles foram pensados para que vislumbrassem para vocês os principais medicamentos que são utilizados na realidade na qual vocês estão inseridos, né? Por exemplo, eu estava conversando com o Mário agora há pouco, que é a seguinte forma: você estudando a farmacologia, normalmente você acaba se deparando com terapias modernas, você acaba se deparando com formas diferentes de resolver um certo problema, tá? Mas, às vezes você dispõe apenas de uma terapêutica específica na onde você está. Ou o paciente ele só pode comprar um certo medicamento por conta da condição financeira dele, ou nem comprar, ele tem que pegar no posto. E aí, com base nisso, né, você incorpora a sua realidade, busca na literatura, devaneia aqueles pensamentos, né, de modelos, fala, bom, se o meu modelo é esse, ou seja, meu paciente é assim, a minha condição é assim, e eu tenho essa linha de pensamento para seguir. Então é com base nisso que eu vou modular a minha terapêutica. Então a clínica ela é muito importante. E o curso ele foi pensado também nesse contexto para ver a realidade na qual vocês estão inseridos. Tá? Então nesse curso de farmacologia, para a gente entender, né, a gente começa aí falando dos primeiros aspectos da farmacologia, as noções gerais, de como as drogas trabalham no nosso corpo, como é que elas dão sinais, como é que elas entram, né, quanto tempo elas duram, como é que elas chegam até onde elas precisam chegar, como é que elas são eliminadas, quanto tempo leva para elas serem eliminadas. Tá? Tudo isso tem uma grande influência. E com base nas noções gerais, certos medicamentos, apenas você olhando algumas características, por exemplo, fármaco que tem, por exemplo, um volume de distribuição altíssimo, você pode reajustar a dose para baixo, você pode trabalhar com doses mais intervaladas. Fármacos que têm um volume de distribuição mais baixo, você pode dar uma dose um pouco maior. Enfim, existem contextos dentro da farmacologia que só com base nisso, né, você consegue ir derivando a linha de raciocínio. Os antibióticos, que isso é amplamente prescrito, né, pelos dentistas, e tem um conjunto muito grande de formas, né, para a gente discutir qual o melhor antibiótico para tal circunstância. Tá? E com base nessas circunstâncias você pode elencar, existem protocolos específicos, e com base nesses protocolos você fala, bom, eu tenho aqui esse modelo aqui, né? Para esse paciente, para essa realidade, eu consigo aplicar esse modelo? Legal, então vamos lá e você tem um modelo bacana. Então tem bastante coisa interessante para a gente discutir nesse tópico de antibióticos. No terceiro tópico, falando de manuseio da dor e inflamação, né? Que procedimentos odontológicos mais invasivos, né? Onde você vai mexer na gengiva, vai causar uma lesão ali, isso vai causar dor, vai causar inflamação, e isso vai perdurar durante um tempo lá no indivíduo. E aí você pensa, poxa, uso corticoide, vou usar anti-inflamatório não esteroide, né? É melhor usar, por exemplo, um anti-inflamatório não esteroide em detrimento, por exemplo, a um opiáceo, né? Os opioides eles são poderosíssimos, mas para certas circunstâncias a gente pode substituir um opiáceo por um ibuprofeno, por exemplo. Tem bastante coisa nesse ponto. A sedação, né? Utilizando não só os agentes sedativos, né, como os benzodiazepínicos que a gente falou nesse curso, mas também alguns anestésicos, né, isso mais para a parte de uso hospitalar. E nesse quinto módulo, que para mim, né, conversando com o Mário, eu acho que de todos os módulos, o quinto eu dei uma atenção mais especial para ele, porque eu acho que para dentista, esse quinto módulo ele é fundamental, porque não é comum o dentista prescrever anticoagulantes. Mas é comum o paciente já chegar com uma terapêutica com anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários. E o que você faz com um cara desse? Né? Quais são as formas que você pode... Se você pode tirar, quando é que você tira? Se você vai manter, o que você pode fazer para tentar contornar se der algum sangramento, fugir? Né? Então a gente discutiu bastante nesse ponto, é um tópico bem legal. E o último, o sexto tópico, que ele já é um pouquinho mais enxuto, né, dos fármacos que atuam no trato gastrointestinal, apesar da gente ter na literatura poucos eventos de distúrbios gastrointestinais, existem alguns medicamentos que atuam, né, no bloqueio da secreção ácida que podem, de alguma forma, atuar na reabsorção óssea.
E aí se o paciente está utilizando algum medicamento, né, desse escopo e vai fazer um implante, né, será que vai ter uma fixação interessante desse implante? Né? Será que vai ter uma osso-inclusão? Se não me falha a memória, é isso, né? Uma osteointegração adequada desse implante? Né? Se a gente pegar, por exemplo, um osso mais corticalizado, né, um osso menos corticalizado, e ele está usando, por exemplo, um omeprazol, isso pode ter alguma interferência futura? Então, também a gente vai discutir isso bastante aí nesse curso aí, tá certo? E aí, meus amigos, para a gente encerrar, eu vou até sair aqui da apresentação, eu separei aqui 2 links, né, onde vocês podem estar acessando também alguns tópicos de conteúdo, né, que é publicado recentemente e ver o que está rolando no mundo da farmacologia, tá? Eu faço isso muito, eu acompanho isso dessa forma. São 2 sites, o site da Science Direct e o site da Nature. Quando você entra aqui no site da Science Direct, eu vou abrir até uma nova guia aqui, ó, né? O que acontece? Eu já estou aqui já estou no meu aqui. Então o que acontece? Quando você entra no site, você pode fazer um login, uma senha, e você vai ser redirecionado aqui para essa página aqui, ó, tá? Com o seu usuário, você pode procurar aqui as suas recomendações. Você clica aqui em My Recommendations, certo? Vai em Alerts, aqui na parte do Alerts aqui, e procura, assim, isso são todas as revistas que eu recebo newsletter, ou seja, eles mandam para mim os resumos dos artigos, né? Tudo isso aí. Eu não consigo ler tudo, obviamente, né? Mas sempre chega uma coisa interessante, vai dar uma olhada. E aí você pode clicar aqui, ó, Find a Publication to Add an Alert, ou seja, procurar alguma coisa e procurar, por exemplo, por, né? Aqui no filtro, aqui por farmacologia. Se você colocar aqui, você vai ver que tem 178 tipos de revistas científicas, né? Que vão te dar aqui uma série de artigos científicos, tá? Alguns já deixaram de ser publicados, mas algumas revistas vão estar sempre colocando coisas novas aí para vocês, tá bom? Vocês recebem por e-mail, aí vai ter um newsletter legal para vocês verem o que está sendo publicado de novo. E aqui da Nature, aqui, ó, se você entrar no seu login, né? Você faz também um login e senha e entra aqui para editar os alertas de e-mail, né? Se eu fosse recomendar aqui, eu recomendaria apenas um em especial, eu assino vários, mas para a parte de farmacologia, o melhor que vocês podem estar assinando é esse aqui, ó, Nature Reviews Drug Discovery. Esse Nature Reviews Drug Discovery, o que ele fala? Ele fala sobre drogas que estão sendo lançadas aí, qual que são as finalidades terapêuticas. Obviamente isso vai muito além do escopo do profissional dentista, mas você vai ter noção dos medicamentos que estão sendo lançados, né, atualmente, e com isso, né, você pode tentar aplicar isso para a realidade na qual você está inserido. Então tem muita coisa mesmo para se discutir, beleza? E quero deixar claro aqui para vocês ao longo do curso, né? Vou até fechar aqui, eu vou parar de apresentar aqui, né? Deixar para vocês ao longo do curso o seguinte: eu acho que quando a gente faz as coisas de modo mais feliz, né, a gente aprende mais, a gente se dedica mais. E o que eu quero trazer aqui para vocês, né, não é aquela coisa densa, amassante, né? Puta merda, aquele curso, meu Deus do céu, é muita coisa. Não. Eu quero deixar esse curso, pelo menos eu vou tentar, vou fazer o melhor dos meus esforços, para que seja uma coisa agradável, para que seja uma coisa onde você possa ver como se estivesse vendo uma piada, alguma coisa assim, para você rir, para você se descontrair, né? Porque, para mim, né, eu descobri isso faz pouco tempo, mas para mim, né, é uma alegria gigantesca, e eu não sabia disso e descobri há pouco tempo, é uma alegria gigantesca aprender coisas. Eu vinculei isso à minha cabeça, e por alguma razão a vinculação disso me faz querer cada vez aprender mais coisa, né? Eu, né, conversando com o Mário, a gente estava batendo um papo antes, e vi que realmente a gente não sabe nada, zero. Mas você chega nessa conclusão quando você começa a aprender um monte de coisa. Porque você vê o mar infinito de coisas que você tem para aprender, isso é maravilhoso, né? É uma coisa que nunca vai ter fim. Então você pode estar aprendendo o tempo todo. E o meu objetivo e o objetivo do Mário, a gente está muito bem concatenado nisso, é dar o melhor de nós para vocês, para que vocês possam, né, não ter uma receitinha de bolo sobre a farmacologia, mas é uma forma de pensar. E dentro da área odontológica você tem milhares de formas para pensar a farmacologia. A farmacologia ela tem uma importância gigantesca, e a gente está aqui com muita humildade, né,
com muito amor no coração para poder ajudá-los da melhor forma possível. Então o que eu tinha para falar para vocês hoje era basicamente isso. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento aí, fica à vontade, eu estou à disposição de todos vocês. Pessoal, isso é só uma pitadinha que vocês vão ter ao longo desses 6 meses. Lembrar vocês que o Fernando está imergindo, fazendo um curso de odontologia num período aí de 3, 4 meses. E, cara, é fantástico ver a evolução, né? E ver que você já aprendeu a falar pericoronarite com facilidade. E vai ter muita discussão legal, entendeu? Essa parte de antibiótico a gente vem conversando muito, né? A história do dar um tiro de canhão para matar uma formiga, a gente faz isso demais, a gente não deve, né? E aprendizado. Vocês vão ver que tem muito fármaco aí que a gente poderia, né? E deveria, né? Saber lidar e a gente deixa passar no batido por falta de maturidade, né? Aquele período lá do primeiro ano, dos primeiros períodos que a gente teve de biologia, que a gente não sabia a importância, né, da anatomia geral. Enfim, a aula de farmacologia nossa, Fernando, era às 2h da tarde, uma sexta-feira, e, pô, os caras pegaram e iam embora, enfim. E a gente vê a falta que faz. E a gente mexe com cirurgia, né? Todo dia tem um perrengue. É só operar bastante, vocês vão entender que é complicado. Essa parte de anticoagulante, de antiagregante, isso é muito importante, a gente saber conversar, a gente não se render, né, aos médicos, ao que é imposto para a gente. Nós somos muito escravos, né, de uma farmacologia que às vezes não é adequada. E a gente se rende muito, né, à nossa falta de conhecimento. E esse curso é exatamente isso, a gente não quer ninguém decorando, de madrugada agarrado no livro, não. Vocês vão ver que vai ser diferente, tá? A gente tem pensado muito em colocar mais alguns módulos, né? Com interações medicamentosas, enfim, isso vai ser necessário, mas com o tempo. Então sejam bem-vindos, eu espero que vocês tenham gostado. Nós somos aí, nós somos coração, tá? Então, eu espero que esses 6 meses aí seja bastante útil para todos vocês. Tá joia? Fernando, obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se precisar inbox, a gente está à disposição, tá joia? Aquele grupo lá de WhatsApp é um começo, a gente vai montar um no Telegram. Nós vamos ter plantões, né? Para poder plantões tirar dúvida. Nós estamos em desenvolvimento de uma apostila que vocês vão receber, tá? E 2 lives mensais e um encontro presencial, né? Que a gente vai fazer com uma certificação, com um jantar, ok? E, enfim, a gente está à disposição nesses 6 meses aí. Vai ser muito legal, tá? Pessoal, obrigado. Tá? Boa noite. Fernando. Obrigado. Mário, obrigado, viu? Agradeço aí. Estou à disposição de todos vocês. Tamo junto aí. Esse é o Ronaldo, Fernando. Opa, tudo bem? Muito obrigado, cara, por tudo. Eu que agradeço aí. Eu sou professor de cirurgia e traumatologia, cara, né? De faculdade. Que legal, show de bola. Então, legal, estou à disposição de vocês. Pensa num cara louco, multiplica por 10. É ele, entendeu? Show de bola, show. Isso que é bom. Abração, parabéns. Valeu, meus caros, obrigado. Aí eu estou à disposição de vocês lá no grupo lá, vou encher muito o saco de vocês lá, mandando coisa lá, mas tamo junto aí. Beleza, pessoal. Obrigado, tá? Um abraço. Até a próxima aí. Tchau, tchau.